E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu desejo tudo de melhor para vocês sempre, por favor. É, Nós estamos aqui para encerrar o nosso semestre, o nosso bimestre, né? E eu quero fazer um apanhado, assim, das nossas aulas, das aulas de sociologia até aqui, primeiro e segundo bimestre. Tá bem? Então, nós, nesse ano até aqui, nós fizemos uma aportagem assim naquilo que é sociologia. Quase todos vocês jamais tinham tido uma aula de sociologia, né? E de repente tem que lidar com essa disciplina nova. E isso ali, né? Na metade do ensino médio já. Então, o que é sociologia? Como nós já pudemos definir, a sociologia é uma área da reflexão humana que se debruça sobre a sociedade e os seus constituintes, os seus elementos. Então, vários sociólogos tentaram trazer a sua contribuição e tentaram moldar essa disciplina. Né? Nós vimos alguns nomes bastante importantes dessa disciplina. Vários deles, inclusive, são justamente conhecidos por terem oferecido, proposto, né, objeto de estudo ou método de estudo. Quase todos eles têm um livro, né, de introdução à sociologia. Nomes como Weber, Marx, são nomes que não tem como você separar da sociologia. Nomes polêmicos, por exemplo, Karl Marx, né, ele está na pauta, ele está na discussão pública, né, e faz parte do nosso dia a dia. Então é importante que a gente conheça esses pensamentos e esses filósofos. Mas mais importante, sociólogos, né? Mas mais importante do que tudo isso, o objetivo da aula de sociologia é que quando você saia do ensino médio, quando você realize a sua formatura, quando oficialmente você parta dessa etapa para a próxima etapa da sua formação intelectual e acadêmica, você traga habilidades para pensar o teu espaço social, né? Você vai viver em sociedade, você vai trabalhar nessa sociedade e por mais que alguns de nós, né, se considerem antissociais, né, nós podemos até ser antissociais, mas não estarmos fora da sociedade. Nós somos um animal social, nós somos um animal que vive em conexão. Então, não existe o isolamento completo da nossa vida, né? É uma marca nossa, uma característica nossa, né? Pois bem, inclusive eu posso dizer para vocês que sem a percepção da existência do outro, nem poderíamos modelar o eu, né? Sem o outro não existe o eu. Não existe aquilo que me faça fazer certas afirmações sobre mim mesmo para estabelecer contraste. Então, quando uma outra pessoa está diante de mim, essa existência dessa outra pessoa coloca um certo questionamento sobre aquele que eu sou, quem sou eu de fato, né? Então, a questão quem sou eu, que é tão filosófica, né? Ela nasce especialmente por causa desse confronto com o outro. Então, a questão filosófica deve muito à nossa realidade, nossa existência social, né? Nós pensamos sobre como viver a nossa vida, na minha percepção, na minha reflexão, a partir do fato da nossa convivência social. Então, o Aristóteles vai dizer que o homem é o animal político, né? Nós vivemos em sociedade, né? Todos os mitos antigos, nós falamos sempre que a filosofia começa nesse abandono dos mitos e o começo dessa reflexão filosófica, metafísica. Todos os mitos antigos, entre as primeiras coisas que eles estabelecem é como surgiu a sociedade, como surgiu a ordem da sociedade. Então, esse animal que está em sociedade se obriga a pensar sobre como deve viver. E ele deve pensar sobre como ele deve viver, ato filosófico, porque ele vive diante de outros. Ele vive com outros seres humanos, né? E se ele não tivesse que viver com outros, essa pergunta sobre como deveria ser a sua vida, o seu correto agir e tudo mais, estaria enfraquecida, ela perderia sua importância em tremenda medida. O que eu estou dizendo é que a filosofia deve à sociologia, né, não como disciplinas, mas como realidade humana, né, o ato de pensar sobre a vida, que é o ato filosófico, deve ao fato de vivermos em sociedade a sua origem.
Então, amigos, nós temos assim uma tendência a considerar a filosofia ainda mais importante do que a sociologia. Essa é uma pergunta que não tem importância, mas eu só quero mostrar para vocês que é uma forma como a maioria de nós vê a sociologia e a filosofia, né? No entanto, essas ciências, essas duas disciplinas são disciplinas irmãs. Quem sou eu é uma questão que só se constitui a partir do convívio com o outro, o convívio em sociedade. No final desse bimestre, nós então temos uma vaga ideia do que é a sociologia, né? Formar a percepção daquilo que é a sociologia vai levar mais tempo, né? E como foi que encerramos o nosso bimestre? Encerramos o nosso bimestre aportando na escola de Frankfurt. E o que vem pela frente? O que vem pela frente é, como eu já disse na aula da semana passada, onde eu atribuí uma tarefa especial para vocês, o que vem pela frente agora é percorrer os nomes dos sociólogos que constituem a escola de Frankfurt. Nós também pretendemos fazer uma crítica à escola de Frankfurt. É claro, é uma crítica de ensino médio, é uma crítica que basicamente vai repetir críticas que outros fizeram, mas a gente não pode olhar para nenhum pensador sem perceber que ele mereceu certas críticas. Então, a escola de Frankfurt também está aí dando a cara à tapa, tentando realizar uma certa reflexão e também comete seus erros. Então, esse é o nosso próximo bimestre. Praticamente o bimestre inteiro, escola de Frankfurt e, quem sabe, no final do bimestre já, os seus críticos. Depois, no último bimestre, nós vamos conhecer alguns sociólogos soltos, vamos chamá-los de sociólogos soltos, que são sociólogos contemporâneos. É gente que está aí, gente que está viva, que está realizando um pensamento muito interessante, porque ele é um pensamento pós-Guerra Fria, é um pensamento que lida com a era da informação, com a era tecnológica, e eu penso que vai ser riquíssimo. Também um pouco sobre a questão sociológica no Brasil. Tá bem? Então está aqui encerrado o nosso bimestre e o nosso semestre. Uma palavra final antes de encerrar esse vídeo. Vários de vocês mantêm as tarefas sempre em dia, mas alguns, não estou dizendo que não tem motivo, mas alguns atrasam tarefas. Então, por favor, envie suas tarefas para o e-mail, como é solicitado em cada folha, em cada PDF onde eu preparo a aula para vocês. A nossa recuperação, ela é, como há anos já, basicamente colocar em dia as tarefas que você deve enviar. Então, se você tem lá uma tarefa tal que você esqueceu de enviar, envie. É muito importante que você envie sua tarefa. Eu tenho da parte da escola até ali aproximadamente dia 18, 19, se der uma de malandro até o dia 20 para entregar as notas lá na secretaria, né? Mas por favor, não espere chegar nesses dias para colocar as suas tarefas em dia. Vê lá, vai lá no plural, abre sociologia, vê lá todas as aulas, com exceção dessa de hoje, tem uma atividade para você realizar. Então vai lá, sociologia, cada aula tem uma tarefa. A tarefa é um parágrafo muitas vezes. 2 perguntas para você responder com 3 linhas cada pergunta. Mas vai lá, bota em dia aquilo que você tem que fazer. Firmeza? Segundo ano. Apesar de todos os percalços, esse foi um semestre muito produtivo na minha visão. Eu mesmo acabei me obrigando a reler certas coisas para deixar em dia, né? Afinal de contas, um vídeo é também uma coisa muito séria. E eu achei uma experiência tremendamente positiva. Espero de coração que realmente nossas aulas voltem ali em agosto. Penso que elas podem voltar, que a gente dá conta disso. Um abraço para você, para sua família e muita saúde. Até mais!